A história de... Eu não sei se o YouTube vai me odiar se eu falar essa palavra no início do vídeo, então por isso que eu estou enrolando um pouquinho. A história de Lúcifer da Grécia, a Bíblia. Vídeo do Estranho História, patrocinado por Soranin. Vambora. Você já ouviu falar em São Lúcifer? São Lúcifer, não. Pois é, ele existe e essa é uma representação dele em uma capela de Cagliari, na Itália, que inclusive celebra a festa de São Lúcifer todo dia 20 de maio. Mas como é que pode, né, um bispo católico venerado como santo ter esse nome, Lúcifer? Feliz aniversário, Robin! Parabéns, Robin! Então, para entender isso, a gente precisa falar um pouco sobre o cristianismo nos tempos do Império Romano, sobre alguns textos judaicos que acabaram não entrando na Bíblia e sobre como um rei babilônico virou uma estrela e depois um anjo caído. Eu preciso dar do aviso? Eu sempre preciso, né? Eu devo fazer algumas piadinhas nesse vídeo. Este vídeo aqui não é feito para atacar a sua religiosidade ou sua fé em geral. Eu gosto de estudar religiões, eu acho interessante. É isso. Pelo menos segundo as interpretações que foram sendo feitas aí ao... Tem a parada também de que, tipo, o nome Lúcifer é mencionado na Bíblia em algum momento? Eu sei que Satã é. Mas Lúcifer vem da Bíblia mesmo? longo da história. E a gente precisa falar também das camisas da Insider, né? Que não é exatamente uma peça fundamental para entender a história de Lúcifer e dos Anjos Caídos, mas uma peça fundamental para quem busca aí praticidade, funcionalidade, é anti-odor e no primeiro desconto para a história de Lúcifer, então depois dá uma passada lá. Ok, vambora. Que realmente vale muito a pena. Mas voltando então para a história de Lúcifer, a gente pode começar essa viagem no tempo dando uma olhada mais Eu ia falar da menção de Lúcifer na Bíblia. Ok, tá, mas o nome Lúcifer mesmo? Faz sentido, tá bom. Da Grécia à Bíblia. Ok, da Grécia à Bíblia faz sentido. de perto no tal do São Lúcifer. Lúcifer de Cagliari, ou Lúcifer Calaritano, foi um bispo da região da Sardenha que viveu no século IV e atuou principalmente durante o reinado. É engraçado, porque na estátua, tipo, o olho dele tá pra cima, então ele só tá engraçado. É tipo, essa estátua parece um desenho. A estátua parece um desenho. É isso, legal, fofinho. De Olho de anime, sim, olho de anime. Constâncio Eu desenho esse tipo de olho quando eu desenho, então, né? II, filho de Constantino I, que tinha sido o primeiro imperador romano a... Outro olho de anime. Esse cara que faz essas esculturas gostava muito de anime no século III. a se converter ao cristianismo. Nesse período, essa nova religião vinha se tornando cada vez mais forte no Império e vários concílios, né, ou seja, reuniões de líderes cristãos, vinham sendo convocados por imperadores para definir uma série de questões disciplinares e doutrinais na igreja. E o nosso amigo, o Lúcifer, participou de pelo menos um deles, que foi o Concílio de Milão. Lá ele se posicionou radicalmente contra o arianismo, Berserk e One Piece já estava sendo escrito nessa época? Sim, Hajime no Ippo também. que era uma doutrina que Baki também, Jojo também. dizia que Cristo tinha sido criado e, consequentemente, que ele não era coeterno nem consubstancial com Deus Pai, só que, pro azar dele, o E não vamos esquecer também que Bleach literalmente influenciou a Bíblia, né? Tem isso também. arianismo, né, essa Meu Deus, isso aqui é louco. Eu entendo a vibe, tipo, Pai, Filho e Espírito Santo, mas Trindade, Santa Trindade e tal, mas... Caralho. corrente teológica era a preferida do Constâncio II, do imperador, que decidiu então prender o Lúcifer no seu palácio e depois banir o Lúcifer para a Palestina Jesus é tipo It? Não, esse é o Yohavá. e mais tarde para o Egito. E mesmo assim, durante o exílio, o Lúcifer continuou mandando cartas para o imperador, tentando convencer ele de que ele estava errado. Ele não teve muito sucesso nessa empreitada, mas o Constâncio, em determinado momento, acabou morrendo, e o banimento do Lúcifer foi retirado e ele pôde voltar a circular pela região da Itália e participou ali de várias novas disputas Tolkien tinha inventado a mitologia nórdica aí? Não, foi um pouquinho depois. Ele inventou a mitologia nórdica um pouquinho depois. A celta também. doutrinais. Nesse período ele escreveu textos como sobre não conviver com os heréticos e sobre não perdoar aqueles que transgrediram contra Deus, argumentando nesses textos que os defensores do arianismo, que era a corrente que ele combatia, mesmo se eles abandonassem essa doutrina e se arrependessem, eles não deveriam ser reintegrados à igreja, que foi uma posição considerada muito extrema e excessiva por figuras como Santo Agostinho e São Jerônimo, mas que também teve vários apoiadores, que ficaram conhecidos como os luciferianos. Ok.
Depois da sua morte, o Lúcifer de Cagliari começou a ser venerado como santo na Sardenha, e até hoje, como eu disse, tem uma capela por lá dedicada a ele, que celebra todo dia 20 de maio a festa de São Lúcifer. Mas o status de santo do Lúcifer ainda gera bastante controvérsia e é um tanto nebuloso. Nunca houve um pronunciamento oficial, definitivo, nem que reconhecesse e nem que negasse a sua santidade. Agora, talvez a parte mais intrigante dessa história nem seja nenhum desses eventos especificamente, mas sim o fato desse camarada chamar Lúcifer. Como que pode, né, uma pessoa ali, um bispo e talvez até um santo, ter sido batizado, né, ou ter escolhido em algum momento da sua vida esse nome Lúcifer? Então, a questão é que na época dele, no século IV, esse nome significava uma coisa muito diferente. Aquele que traz a luz? Na verdade, várias coisas. Quem nasce em 20 de maio é luciferiano, então? Aparentemente sim. Primeiro, Lúcifer é uma palavra no latim que significa literalmente portador da luz. Lux é luz e fer vem de carregar ou trazer. E no contexto greco-romano, essa palavra era usada principalmente para se referir ao astro que anunciava o amanhecer, que trazia, de certa forma, ou vinha na frente da luz do dia, que é Vênus, ou a estrela da manhã, ou a estrela da alva, como também é chamado. Isso por isso Lucifer Morningstar. Ha, 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 ha. tem a ver principalmente. De onde veio que o nome de Lúcifer era Samael antes de cair? Espero que ele fale sobre isso, mas estou meio curioso com algumas coisinhas quanto ao nome Lúcifer e ao nome Satã especificamente. Com o fato de que pouco antes do nascer do Sol propriamente, Vênus já começa a brilhar no horizonte e parece meio que puxar o Sol com ele, como se fosse o seu anunciador, o seu arauto, o portador da luz. Por isso, na Grécia Antiga, esse astro era personificado como sendo o filho da deusa Eos, que é a deusa da manhã, e ele era chamado de Fósforos, aquele que traz a luz, ou Eósforos, aquele que traz a manhã. E na Roma Antiga, essa exata mesma personificação recebia o nome de Lúcifer. Só ok, tá bom. que esse nome não Sempre achei que era porque a luz traz coisas boas, mas também traz coisas ruins. Vamos descobrir se é isso, porque isso é... era necessariamente um nome próprio e nem sempre se referia a... Devia ser muito legal não ter 855 luz por metro quadrado e poder ver as estrelas. Ao mesmo tempo que era muito legal, tem o problema de que você não saía de noite, né? Porque estava escuro. essas personificações. Às vezes significava simplesmente o astro mesmo, ou então o amor. Que faça a luz na sua criação do universo, mas também de Lúcifer, sendo uma forma de dizer que mal existe de sempre. Inventei isso, mas seria legal se fosse real. Foda-se, vamos criar umas apócrifas aqui. Amanhecer. E é principalmente nesses sentidos que esse termo aparece na Bíblia. Quer dizer, foi principalmente nesses sentidos que esse termo passou a aparecer na Bíblia quando ela foi traduzida para o latim. Na latina vulgar. Tinha fogo já, Dan, dá pra iluminar a rua de noite. Óbvio que tinha fogo já, mas tipo, não é tão simples assim. Gente, tipo, noite é muito escura se não tiver luz, tipo, artificial ou luz que você precisa gerar. Se você estiver no meio de uma floresta e você não souber fazer fogo, e tiver muito escuro para você conseguir fazer o fogo, você tá meio fodido. Vulgata, que é a principal dessas traduções, que aliás foi feita exatamente nos tempos de... E eu não tô, tipo, passando pano pra, sei lá, poluição. Não é isso que eu tô dizendo, tá ligado? Não é isso. Mas é um caso de, sabe, é bom ter luz artificial hoje em dia na noite para você conseguir sair de noite com mais facilidade. É isso. São Lúcifer, ali no século IV, a palavra Lúcifer aparece 5 vezes. No livro de Jó, na Bíblia, tá, beleza, vai lá. por exemplo, é dito que tua vida ressurgirá como o meio-dia, a escuridão será como a manhã. Esse manhã no latim foi traduzido exatamente como Lúcifer, na mas aí não é, né? Tipo, não conta. Latina Vulgata. Também no livro de Jó aparecem algumas referências a constelações e uma delas foi traduzida como Luciferum, uma inflexão de Lúcifer no latim. Nos Salmos, Lúcifer também aparece, dessa vez num trecho que fala sobre eu quis dizer mais no sentido de que cidade tinha iluminação nas ruas. Só algumas. Algumas só, mas tinha. Sim, eu tô ligado que tinha, mas é um bocado diferente hoje em dia, tá ligado? A aurora da juventude. Esse aurora foi traduzido como Luciferum. E até no Novo Testamento... é o diabo grego ou não? Não. Você tá observando mitologia grega de um ponto de vista de cristianismo. Assim como a galera também fala que, sabe, Hel é o diabo da mitologia nórdica. Não é assim que funciona. E Set também não é o diabo da mitologia egípcia. Não é assim que funciona.
Testamento, a gente encontra um Lúcifer. Na segunda carta de Pedro, a expressão estrela d'alva ou estrela da manhã, que era fósforos no original grego, ficou como Lúcifer no latim. E nenhuma dessas passagens tem absolutamente nada a ver com o diabo. Todas elas aparecem em contextos até bastante positivos, inclusive com Acho que não é como o reino dos mortos, mas o reino dos mortos não seria o inferno, por exemplo. Sim. E não é tipo, deuses da morte em outras mitologias, outras religiões, não é diretamente visto como, tipo, o antagonista da fé inteira, como é o caso de Lúcifer ou de Satã. contextos de esperança e de renovação. É uma equivalência, sim, mas é uma equivalência que eu acho errado de fazer, porque essa equivalência só existe porque a sua visão sobre religião é muito mais puxada para judaico-cristianismo do que qualquer outra coisa. Da luz finalmente brilhando depois de um período de trevas. Vale a pena dizer também que até o próprio Cristo no livro de Apocalipse é chamado de a estrela da manhã, só que no latim a tradução acabou ficando como stellam matutinam e não como Lúcifer, mas a ideia é exatamente a mesma. Bom, mas de onde que vem então essa relação da palavra Lúcifer com o diabo? Então, é isso que eu tava falando. Pelo que ele falou aqui, então, Lúcifer não é mencionado como Lúcifer dentro da Bíblia, que era o que eu imaginava. O nome Lúcifer pode estar lá, mas ele tem um outro significado. Não é Satã. Vamos ver. Eu falei que eram 5 as ocorrências da palavra Ou vai ter mais um agora e eu vou ser refutado. Eu gosto de ser refutado, na verdade. Vai lá. Lúcifer na Bíblia, né? E até agora eu só trouxe 4. Justamente porque é essa quinta passagem que vai acabar colando esse nome Lúcifer no príncipe dos demônios, ou melhor ainda, na sua forma angélica, quando o pai da mentira ainda era um filho de Deus. O texto em questão é Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó Lúcifer, e a gente vai deixar sem traduzir aqui por enquanto, filho da aurora, como caíste por terra, tu que ferias as nações. Nessa passagem, a palavra Lúcifer traduz É o Griffith. Uma das inspirações do Griffith é literalmente o diabo, né? Eu tô maluco. Eu acho que é. É porque, tipo, é aquela coisa, uma das inspirações do Griffith é o diabo de Devilman, que eu esqueci o nome dele. Rio. Que é o diabo. Então, a expressão hebraica Helel ben Shahar, literalmente brilhante, filho do amanhecer. Ou seja, não traduz a palavra Satã, nem Satanás, nem nada parecido. Mas mesmo assim, vários autores cristãos, desde os primeiros séculos, leram esse texto realmente como se referindo à queda de um anjo que se tornou o inimigo supremo de Deus e da humanidade. Tertuliano de Cartago, por exemplo, entre os séculos acho que ele se refere só a ele mesmo como Satã. E o texto até tipo que menciona ele como Lúcifer é mais como um título. Não exatamente o nome dele, sabe? Uma atribuição pro nome dele. o segundo e terceiro, diz que essa passagem Berserk é literalmente a Bíblia, que é literalmente Bleach, então sim. deve significar o diabo. E Orígenes de Alexandria, na mesma época, diz que esse trecho de Isaías ensina a respeito de outro poder adversário que por um momento foi luz. Agora, como que esses autores chegaram a essa conclusão e de onde que eles tiraram essa ideia de que o diabo um dia foi um anjo de luz? Ou mais ainda, de onde que eles tiraram essa ideia geral de anjo caído? Então, essa ideia é anterior ao cristianismo, mas não muito anterior. Ok, vamos lá. Tipo, a ideia de anjo caído faz sentido e ser Satã, o diabo que seja, faz sentido também. A grande parada que eu tenho em mente na questão da forma como é apresentado o diabo é que foi muito, como é que se diz? Influenciado por história e não especificamente pelas escrituras da Bíblia. Sabe? Tipo, a ideia, por exemplo, de colocar Lúcifer como um cabrito, colocar o diabo como um cabrito. Isso veio mais como uma represália para religiões pagãs na época da Idade Média. Ou eu estou maluco? Ou pré-Idade Média também. Seria mais algo assim, né? Ou eu tô maluco? Lembra que a ideia de Lúcifer como anjo caído foi uma coisa do livro do Milton? Foi? De Paraíso Perdido? Acho que não. Acho que não. Acho que tem na própria Bíblia isso. Na Bíblia hebraica ou no Antigo Ou eu tô maluco? Eu não posso estar maluco, mas... Testamento, ela praticamente não aparece, e quando aparece, ela aparece de uma forma muito diferente, muito mais minimalista, talvez, do que a forma como a gente está acostumado a pensar em anjos caídos atualmente. O principal texto relacionado a isso é um texto bastante enigmático que aparece um pouco antes da história do dilúvio, lá no Sim, mas não. Jesus escreve que ele separaria as ovelhas dos cabritos na sua segunda vida. Ok, mas é um pouco, tipo... Entende que é um pouco diferente nessa ideia?
paganismo tem influência na imagética também. Exato. É mais do que eu imaginava. Mas sim, faz sentido ter essa passagem de Jesus falando isso. Mas ao mesmo tempo, tipo, essa associação direta sempre do diabo como um cabrito é muito devido ao paganismo. Até alguma coisa, tipo, aquele filme A Bruxa, brincou um pouco com essa ideia. No livro de Gênesis, o texto diz o seguinte: quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres todas as que lhes agradaram. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e estas lhe davam filhos, os Nefilim habitavam a terra. Estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Netflix mencionado, let's go. Tá, mas o que significa? O sensei é uma cabra? O sensei é um cabrito e é literalmente feito pra isso. Porque dentro de A Menina do Outro Lado, meu lugar favorito pra quem não sabe no negócio lá, e também de onde veio o sensei, que é o personagem que eu uso, eles usam muito esse debate entre paganismo europeu e religiões judaico-cristãs. Então, o sensei tem esse design especificamente pra trazer essa ideia de é só uma outra cultura que era vista de uma maneira antagônica aos humanos desse mundo. Significa esse texto, né? Quem que são as filhas do... O negócio do bode no Pan da Grécia pra dizer que mitologia era podre, pode ser o Pan e pode ser outros também, porque muitas das religiões e mitologias lá pela religião anglicana muito foda, religião britânica lá da Grã-Bretanha, os caras 4, anglo-saxônica, nome saiu da minha cabeça, tinha muitos deuses e entidades que eram bodes, vistos como bodes. Os homens, os filhos de Deus, os Nefilim. Infelizmente, o texto original não faz a menor questão de explicar nada disso e passa logo na sequência para a história do dilúvio. Mas uma série de textos posteriores, que nenhum deles entrou na Bíblia, diga-se de passagem, se propuseram a... Alguém está travando a live? Eu acho que ninguém está propositalmente travando a live. E a live parece estar rolando normal também. Explicar e a expandir longamente essa passagem do Gênesis. E é exatamente nesses textos que a gente encontra pela primeira vez as ideias que a gente tem hoje mais comuns sobre os anjos caídos, sobre rebelião celestial, sobre o anjo de luz orgulhoso e invejoso que vira um demônio e coisas desse tipo. O principal exemplo disso é o livro de Enoque. Segundo esse Ei, voltamos a ele, vambora. texto, os anjos, os filhos do céu, viram e desejaram as mulheres mortais. E aí a gente já tem uma explicação de quem são os filhos de Deus, que são os anjos, e quem são as mulheres mortais, que são as humanas. E o texto continua dizendo que um dos anjos, chamado Semiasa, liderou 200 outros anjos até o Monte Hermon, e lá eles tomaram mulheres e ensinaram a elas várias artes Não, a live tá travando pra alguém, era isso que eu queria dizer. Não, eu sei, eu tô brincando, relaxa. ocultas. Enoque se diz a respeito de anjos, Enoque é o cara. Enoque... O livro de Enoque é um rolê. A gente já viu um vídeo sobre. É um rolê. E além disso, o texto fala também que eles tiveram filhos gigantes com as mulheres e cada um deles chegava a cerca de 300 cúbitos de altura, ou seja, quase 150 metros, esses filhos dos anjos caídos ou dos anjos descidos voluntariamente com as mulheres. Esses gigantes... A minha opinião sobre o diabo ser representado como bode é fazer um contraponto ao Cordeiro Cristo. Justo. De um ponto de vista político e de evangelização, é mais que isso. Mas justo dentro da ideia puramente da Bíblia, sabe? Observando puramente a Bíblia e a religião e as escrituras. Faria sentido. E como falou lá, ele vai separar os cordeiros dos bodes. Faz sentido. Mas teve seus motivos políticos. gigantes, que são os chamados Nefilim, começaram a consumir toda a produção de alimento, porque afinal de contas eram muito grandes, e em determinado momento a comida acabou e eles começaram a consumir os próprios produtores, as pessoas, e depois disso começaram a consumir uns aos outros, devorar uns aos outros. E para resolver esse caos absoluto, Deus enviou o anjo Miguel, que prendeu o Semiasa e os seus seguidores debaixo da terra, e lá, ainda segundo esse texto, esses anjos vão ficar acorrentados até o dia do juízo final,
que é quando eles vão ser lançados no fogo e exterminados de uma vez por todas. E aqui, se a gente trocar o nome Semiasa por Lúcifer e tirar essa história dos gigantes canibais, ela até que parece bastante familiar. Um anjo lidera outros anjos para fazer algo contra a vontade de Deus, é punido, lançado no subterrâneo, ou infernos no latim, e lá ele aguarda a sua destruição final por meio do fogo no dia do juízo. E o curioso é que, como eu disse, essa história não está na Bíblia, e sim num livro pouquíssimo lido hoje, que é o livro de Enoque, que é relativamente tardio na história do judaísmo antigo, escrito ali por volta do século III, II a.C. Mas por mais que esse livro não seja tão popular hoje, o fato é que ele era extremamente popular nos tempos em que o cristianismo começou a se desenvolver. O livro de Judas mesmo, no Novo Testamento, faz até uma referência direta ao livro de Enoque. E algumas passagens das cartas de Pedro só fazem sentido se você conhece as histórias introduzidas pelo livro de Enoque. Só que tem um detalhe, né? Nessa história do livro de Enoque que eu acabei de contar, o pecado dos anjos que descem do céu, né, desses anjos caídos, acontece pouco antes do dilúvio, ou seja, depois do pecado de Adão e Eva. E no nosso imaginário atual e até no imaginário medieval e antigo, o líder dos anjos caídos, em muitos casos, é associado à serpente infiltrada ali no Jardim do Éden. E para isso fazer sentido, o pecado do anjo mau teria que ter acontecido muito antes do dilúvio, antes do pecado de Adão e Eva. E outro detalhe também, o pecado do anjo mau na história que eu contei, de Enoque, é principalmente a luxúria, o ver e desejar as mulheres mortais, e não o orgulho, o desejo de ser igual ou superior a Deus, que é como é mais comum a gente pensar hoje. Só que a gente também encontra essas duas ideias, a ideia do pecado angélico anterior a Adão O Geraldo tá vivo, ele sempre pausa a cada 3 segundos. Eu tô prestando atenção, ô filho da puta, calma. e Eva, e a ideia do pecado angélico como sendo Só mulher mortal, homem tá de boa, sim. É tipo aquele texto de tipo, a Bíblia tá falando que tá tudo bem você dormir com um cara desde que vocês dois estejam chapados. Aí o trecho é tipo, a man who lies with another man should be stoned. o orgulho em fontes antigas e inclusive em outro livro atribuído também a Enoque, que é chamado de Segundo Livro de Enoque, Que nós não sabemos o que tem ainda, porque o Estranha História não fez vídeo. Enfim. ou então Livro dos Segredos de Enoque, que diz o seguinte: mas um dos membros da Ordem dos Arcanjos se desviou, juntamente com a divisão que estava sob sua autoridade. É spoiler para um vídeo futuro do Segundo Enoch? Hein? Ele concebeu a ideia impossível de que poderia colocar seu trono mais alto do que as nuvens acima da terra e que poderia se igualar ao meu poder. E aqui é Deus falando, né? E eu o arremessei das alturas juntamente com seus anjos, e ele voava incessantemente pelo ar acima do abismo. E assim eu criei os céus inteiros e veio o terceiro dia. Aqui, então, um anjo tenta se colocar acima de Deus ainda nos dias iniciais da criação, na semana da criação, entre o segundo e o terceiro dia. Mas ele é derrubado com outros anjos que também tinham... Deus escreve bem, hein? Então, eu já falei antes, Deus tem muita aura, tá? Deus tem aura pra caralho na Bíblia. Então uma fala dessas tipo, justo, tá dentro do personagem. participado dessa espécie de rebelião celestial. E é dessa literatura, então, desses dois livros, principalmente atribuídos a Enoque, que nasce a maior parte do nosso imaginário sobre os anjos caídos. E Lúcifer é o Yuhavá e Deus é o Rei das Almas. O Yuhavá é Lúcifer, Demiurgo, Deus e Jesus Cristo. sobre o seu E também pegando coisa de outras religiões, mas mais pra ajudar o cristianismo mesmo. líder. Mas ainda falta A Bíblia é momentos hype aura, tem uns momentos meio hype aura, sim. conectar isso tudo com Lúcifer propriamente, com o nome Lúcifer. Como é que Lúcifer se tornou o nome do anjo mau, que no primeiro livro de Enoque chama Semiasa e no segundo livro de Enoque chama Satanael. Aqui, finalmente, a gente pode voltar para aquela questão da Bíblia latina e principalmente para a quinta ocorrência Deus faz aura farming, ele não precisa fazer aura farming, ele só é a pura aura, de qualquer maneira, tá ligado? da Não precisa farmar a aura, ele já tem a aura. palavra Lúcifer, que eu citei lá de Isaías 14, Aliás, viu que a Orihime era pra virar um híbrido de dragão, nos roubaram. Não sabia disso não, isso é louco na verdade. 12. Como O Kobo falou isso agora? Isso é legal. caíste do céu, ó Lúcifer, filho da aurora, como foste atirado à terra, vencedor. Pera, isso é qual? Isso é Isaías? A quinta ocorrência da palavra Lúcifer, que eu citei lá de questão da Bíblia latina, e principalmente para a quinta ocorrência da palavra Lúcifer, que eu citei lá de Isaías 14:12. Ok. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da aurora,
como foste atirado à terra, vencedor das nações. Acho que agora já dá para entender por que alguns cristãos ali dos primeiros séculos, profundamente imersos no imaginário enoquiano sobre a queda dos anjos, entenderam esse texto como se referindo ao diabo, ao príncipe dos demônios. Mas a questão é que se a gente for ler essa passagem no seu contexto maior, voltando ali alguns versículos, esse entendimento fica bastante comprometido. E não por acaso, na própria tradição rabínica, né, judaica posterior, e no estudo moderno da Bíblia também, o consenso é de que essa passagem não se refere a um anjo, nem a um demônio, mas sim a um rei humano. Começando lá de Isaías 14:3, o texto diz o seguinte: isso se... Que design fala de página aquele? Esse aqui? Já sabem exatamente o que parece, né? Vamos só rapidinho aqui, porque eu já falei desse livro antes, vamos falar de novo. Vamos falar de novo desse livro. Aqui. Lembra o design de página de House of Leaves. Eu me pergunto se a Casa de Folhas pegou inspiração nesses textos judaicos, especificamente. Ou hebreus, no caso. Mas, bem parecido. A diagramação em geral. Ok, esse aqui. E no estudo moderno da Bíblia também, o consenso é de que essa passagem não se refere a um anjo, nem a um demônio, mas sim a um rei. Eu sei que esse livro tem essa formatação foda, mas não sei nada sobre o que é. O ponto do livro é você não saber sobre o que ele é até você ler, né? Por isso eu também não tenho a menor ideia do que seja. Eu quero ler o livro, então não quero nenhum spoiler de nada. Um rei humano. Começando lá de Isaías 14. Não tem como, ou da gênio. 14:3, o texto diz o seguinte: e sucederá no dia em que Yahvé te der descanso do teu Conhece o Destino Manifesto? Não sei o que seria isso exatamente. o sofrimento, da tua inquietude e da dura servidão a que foste sujeitado, que entoarás esta sátira a respeito do rei da Babilônia. A situação aqui é que Judá foi derrotado pela Babilônia e levado para o exílio. E até então, o rei da Babilônia é que está como vitorioso, poderoso, exaltado e que tem Judá e vários outros reinos submetidos aos seus pés. Mas Isaías profetiza que em breve essa situação de opressão vai acabar. O rei da Babilônia vai cair, vai ser humilhado e o povo de Judá vai satirizar, vai tripudiar, vai fazer canções cheias de ironia sobre a humilhação desse rei. E a canção que eles vão fazer vai ser mais ou menos o seguinte: como terminou o é o Manifesto dos Estados Unidos, dizendo que eles são melhores que os outros. Tá. Pau no cu deles, eu acho. Não sei o que tem muito a ver. opressor, como terminou a Deus no Antigo Testamento era punk? Era mesmo. arrogância, e Yahvé quebrou o bastão dos ímpios, a vara dos dominadores, daquele que feria os povos com furor, que feria com golpes intermináveis, que com ira dominava as nações, perseguindo-as sem que o pudessem deter. O mundo inteiro repousa, está tranquilo, todos rompem em gritos de alegria, até os ciprestes se regozijam por causa de ti, bem como os cedros do Líbano. Depois que jazes caído, ninguém mais sobe até aqui para pôr-nos abaixo. Quer dizer, agora que caiu o rei da Babilônia, todos os povos respiram aliviados. E até as árvores, que antes eram desmatadas por esse poderoso império, celebram a queda do rei. E o texto continua: nas profundezas, o Sheol se agita por causa de ti para vir ao teu encontro. Para receber-te despertou os mortos, todos os potentados da terra. Fez erguerem-se de seus tronos todos os reis das nações. Todos eles te interpelam e te dizem: então também tu foste abatido como nós, acabaste como nós. O teu fausto foi precipitado no Sheol, juntamente com a música das tuas harpas. Sob o teu corpo os vermes formam um colchão, os bichos te cobrem como um cobertor. Caralho, que frase foda, na verdade. A ideia aí é que o próprio mundo dos mortos, o Sheol, se agita para receber aquele que achavam que era invencível, todo-poderoso e que nunca fosse chegar nesse destino. Os outros reis fazem questão, inclusive, de Que arte foda. Ok, tá, enfim. confirmar que é ele mesmo que está ali, que ele também, no final das contas, foi derrotado, que toda a glória Zoação meio longa, eu só mandava tomar no cu. Mas é muito mais humilhante você fazer esse textão inteiro pra pessoa. a música e o luxo que o acompanhava foi convertido em silêncio, vermes e podridão. E a sátira continua, e é aqui que é o ponto fundamental para a nossa análise.
Como caíste do céu, ó estrela da alva, Ahá! filho da aurora? Como foste atirado à terra, vencedor das nações? E, no entanto, dizias no teu coração: subirei até o céu, acima das estrelas de Deus colocarei meu trono. Estabelecer-me-ei na montanha da Assembleia, nos confins do norte. Subirei acima das nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. E, contudo, foste precipitado ao Sheol, nas profundezas Acho que esse foi o melhor tweet antes de Cristo, caralho. do abismo. É tipo os caras de algumas tribos nórdicas que faziam competição de rima antes de uma batalha. Se o cara mandasse mais brabo, eles cancelavam a batalha. Muito mais foda. Porra! Porra, sim! Muito melhor que cair na porrada e se matar. Não! Chega lá, tipo, sua mãe é tão gorda, mas tão gorda, mas tão gorda, que quando Thor acertou ela com um martelo, levou 4 anos pro raio chegar do outro lado. Aí todo mundo fica tipo... E aí o exército inimigo fica tipo, não, tá bom, foda-se. Vamos embora. E eles vão embora, tá ligado? Muito foda. E é aqui, nesse trecho específico, dentro dessa sátira ao rei da Babilônia, que alguns cristãos e alguns judeus, dentro da perspectiva enoquiana, viram ali a presença de um anjo caído, de uma É literalmente isso, eles sabem que ele xingava a mãe, é canônico. Todas as culturas do mundo xingavam a mãe. É tipo a coisa mais ofensiva que você pode fazer. referência à revolta celestial, né, de Lúcifer. Mas esse trecho simplesmente continua a sátira ao rei da Babilônia. A ideia é que esse rei, nos seus dias de glória, chegou à arrogância ali de pensar que era tão poderoso ou mais poderoso do que Deus. Na cabeça dele, o lugar de direito que ele tinha era o trono mais elevado. Sua mãe nasceu pelada. Fala isso na minha cara, filha da puta! Mas na realidade o que aconteceu, ou pelo menos o que Isaías estava profetizando, era de que a sua posição final seria não a mais elevada, mas a mais baixa de todas, o abismo, o mundo dos mortos, o Sheol. E é nesse contexto satírico, irônico, de inversão, que o rei da Babilônia é chamado de brilhante, filho do amanhecer, Helel ben Shahar, ou Lúcifer, no latim. Não porque o autor do texto acreditasse que o rei da Babilônia merecesse esse título, mas porque ele aplicava isso ironicamente. É como quando alguém tira sarro de outra pessoa que ele considera arrogante, dizendo alguma coisa do tipo assim, o bonzão se deu mal, o bonitão se deu mal, o espertalhão se deu mal. Não é que de fato ele acha que a pessoa seja nada disso, é uma ironia, é uma sátira. E alguns estudiosos apontam até que esse tema da humilhação do arrogante, usando especificamente Porque o rei não poderia ser diabo mesmo, mas ele foi o rei da Babilônia por um tempo, e sim humano. a imagem da estrela da manhã, faz referência Ou seja, parem de usar o nome Lúcifer, não é isso que tá, né? Enfim. a um mito ugarítico Então o pessoal não entendeu a ironia e nasceu o nome Lúcifer? Tipo isso, na verdade. Não sacaram a piada. E aí Lúcifer é Lúcifer agora. que a gente encontra ali no chamado ciclo de Baal, que fala de Atstar, o brilhante, que tenta se elevar acima do deus Baal, mas acaba sendo derrubado. Atstar, o brilhante, caiu, ele caiu do trono do valoroso Baal, diz lá o texto do ciclo de Baal. Várias outras referências mitológicas também já foram cogitadas para tentar identificar um paralelo mais direto com o texto de Isaías. O cara não botou barra essa do lado do texto. Aí fica foda também de ver sarcasmo, né? Esse é o problema. Mas o que importa mais para nós aqui é que o sentido geral do texto é bem claro, né? O rei da Babilônia, Não copiei nenhuma tradução depois dessa. É porque ele está, tipo, vendo uma tradução de, sabe, século 4, 5 a.C., um bagulho desses. Tá meio complicado, né? que até então se exaltava, será humilhado, que é o que a audiência original desse texto de Isaías estava aguardando ansiosamente para que Mas ele não mostrou nada falando que esse rei era humano, então ele podia ser o diabo e tava reinando a Babilônia, foda-se. Aí você tá, tipo... Você tá forçando o máximo possível pra manter a sua visão tradicional das coisas. acontecesse. E por outro lado, Judá, que estava sendo humilhado, seria exaltado, que também era uma expectativa muito forte ali no período. E a gente Death, nunca mais escreva dessa maneira na sua vida, tá? Nunca mais use Lich. É 2025. É 2025, não use Lich. Pelo amor de Deus, meu olho doeu. poderia até continuar lendo o resto da passagem aqui, né, que continua essa sátira e deixa ainda mais claro essa Desculpa, não desculpa. dimensão política e histórica do texto, mas eu acho que já tá bom, né? Já tá suficiente para identificar quem que é a figura chamada de Helel Um 37 é bom dizer assim, não, nada de Lich. Nada de Lich nessa porra desse chat, nem fudendo. Maurício não pode usar Lich. Ben Shahar ou de Lúcifer no latim nesse trecho de Isaías. Não sei você, mas eu acho
Bleach, nada de Bleach. Acho difícil entender esse texto como se referindo a outra coisa que não seja o rei da Babilônia. Quer dizer, pelo menos numa leitura mais direta, histórica do texto. Tanto que até alguns autores cristãos antigos que viam a presença do diabo aí nesse texto, não negavam Semias é um nome mais impactante que Lúcifer? Pior que mesmo, Semias é um nome muito mais brabo que Lúcifer. também, alguns deles, né, pelo menos, a referência Tudo sempre volta aqui, Gilgamesh? Sempre, sim. direta ao rei da Babilônia. Santo Agostinho, por exemplo, escreveu que, abre aspas, Isaías representa o diabo sob a pessoa do rei da Babilônia, como tu caíste, ó Lúcifer, filho da manhã, fecha aspas. É o que o Wings falou. Só que é muito, sabe? Não! Tem que ter a visão que nós tivemos durante muito tempo. Então vamos puxar pra esse ângulo. Tá ligado? Mas, enfim. Quem sou eu também pra ir contra Santo Agostinho? Mas não sei. Mas sem uma imersão realmente muito profunda no imaginário dos livros de Enoque, dessa questão dos anjos caídos, é muito difícil pensar que esse texto, que é muito mais antigo que os livros de Enoque, tenha qualquer coisa a ver com os seres celestiais. Não Sim. por acaso, a tradição rabínica a partir do Talmud babilônico vai identificar o brilhante filho do amanhecer, né, o Helel ben Shahar, de Isaías 14, principalmente como uma referência a Nabucodonosor. Você me refutou, eu tomei a de não vi. Aqui. Pra você ver de novo, porque isso fala diretamente com você. Isso aqui foi o Santo Agostinho falando. Davam também, alguns deles, né, pelo menos, a referência direta ao rei da Babilônia. Santo Agostinho, por exemplo, escreveu que, abre aspas, Isaías representa o diabo sob a pessoa do rei da Babilônia, como tu caíste, ó Lúcifer, filho da manhã, fecha aspas. Que foi o que tu disse. Mas, a grande parada é que, tipo, isso é o próprio Santo Agostinho tentando pegar um contexto de uma coisa que já era conhecimento popular há muito tempo e tentar dar uma explicação em cima da ideia histórica. E aí, como o Estranho História fala agora, deixa ele falar, né? Melhor. Mas sem uma imersão realmente muito profunda no imaginário dos livros de Enoque, dessa questão dos anjos caídos, é muito difícil pensar que esse texto, que é muito mais antigo que os livros de Enoque, tenha qualquer coisa a ver com os seres celestiais. Não por Exatamente. acaso, Então, tipo, de novo, não estou aqui refutando o Santo Agostinho, mas isso pareceu meio balela. a tradição rabínica a partir do Talmud babilônico vai identificar o brilhante filho do amanhecer, né, o Helel ben Shahar, de Isaías 14, principalmente como uma referência a Nabucodonosor, um rei da Babilônia, e os estudiosos hoje também costumam apostar em Nabucodonosor ou Nabônides, que é outro rei babilônico, como sendo as referências aí do Helel ben Shahar de Isaías, ou do Lúcifer, se a Tá, o rei era humano, eu aceito. Ha! gente quiser usar o termo Santo Agostinho tava só fazendo o que religiões fazem, adaptando a realidade para se encaixar no mito da religião que ele professa. Sim, é exatamente isso mesmo. em latim. Então, para concluir, Com todo respeito ao Santo Agostinho. né, quando São Lúcifer nasceu, já existia a ideia de anjos caídos e de um líder dos anjos caídos. É vídeo de teoria de One Piece? Sim. É literalmente uma teoria de One Piece. Mas ele era chamado por outros nomes: Samiasa, Azazel, Satanael, Satã, que é adversário em hebraico, Diabolos, que é adversário em grego, mas não Lúcifer. Foi com a tradução da Bíblia para o latim e o uso da palavra Lúcifer para traduzir esse texto de Isaías que os cristãos antigos que Azazel é pique, sim, ótimo nome. Desses aí, Lúcifer é o nome menos interessante. já associavam esse texto ao diabo, começaram a colar esse nome, Lúcifer, ao príncipe dos demônios. E por isso, depois do século IV, que foi quando foi feita essa tradução para o latim da Bíblia, é difícil Qual é, disse Lúcifer, amigo do bairro? Você tá tranquilo, Lúcifer? Você tá muito tranquilo, porque você não é o diabo. Óbvio. encontrar alguém chamado Lúcifer na cristandade, né? Quanto mais alguém chamado São Lúcifer. Mas antes esse nome não tinha problema nenhum, né? É um nome até bonito, né? Aquele que traz a luz. Mas realmente agora aqui na nossa cultura esse nome está completamente identificado com o diabo, é bem complicado mesmo de batizar um filho como Lúcifer, né? E é isso. Quer me ver tentar? Eu não vou tentar, não. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu recomendo dar uma olhada em um artigo que está aí na descrição, em português e com acesso aberto. É um artigo do Carlos Augusto Vailate, doutor em estudos judaicos pela USP, que traz parte dessa história de forma bem interessante e tem outras referências também em Tirando Azazel, eu acho que Lúcifer é o nome com mais aura. Eu discordo, eu não acho que Lúcifer tem tanta aura, não. Satanael tem mais aura que Lúcifer, por exemplo. inglês que complementam Duvido, meu pau não ter ouvido. aí o texto do Vailate. Aproveite aí as leituras e nos vemos aí nos próximos vídeos. Falou! Ótimo vídeo. Ótimo vídeo. Eu acho que foi um dos melhores que a gente viu do Estranha História. Eu acho que o Estranha História é o canal que eu mais gosto de ver aqui. Tipo, de verdade. Eu adoro ver vídeo do Estranha História. Eu adoro ver vídeo sobre
religião em geral, eu acho muito interessante. E, adorei esse vídeo. E adorei que é, tipo, mais ou menos o que eu achava mesmo, de, tipo, não tem nenhuma menção direta de que Satã, o diabo, o demônio, o nome dele é Lúcifer na Bíblia. O que tem são passagens pro significado Lúcifer, aquele que traz a luz, que é um pouco diferente. Então, muito bom. Muito bom esse vídeo.